Welcome everyone. Welcome back to the show. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou o apresentador, Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou aqui com um convidado especial e amigo do programa, Victor Gao. Ele é vice-presidente do Centro para a China e a Globalização. Também foi intérprete do Deng Xiaoping e é um analista com uma experiência enorme, alguém em quem eu confio muito para trazer a perspectiva chinesa sobre todos esses assuntos, especialmente agora, no fim da cúpula Trump-Xi. Professor Gao, eras esse um. Professor Gao, good to see you again. É um grande prazer conhecer você virtualmente e também poder falar diretamente com o seu público. Sim, é ótimo ter você de volta. Bom, da última vez que a gente conversou, professor Gao, o senhor previu que essa cúpula aconteceria. Eu estava na China com o senhor, nós conversamos em Pequim, e o senhor acertou. A cúpula aconteceu mais ou menos na época que o senhor tinha previsto. E agora estamos chegando ao fim. O que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Muito se falou nos Estados Unidos sobre a situação no Irã, especialmente sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. E também se falou bastante, antes e até durante a cúpula, na mídia ocidental, sobre como os Estados Unidos iriam confrontar a China a respeito do Irã. Trump disse que falou sobre isso. Mas eu quero saber a sua impressão sobre esse assunto. O Xi Jinping disse, nas declarações dele, que os Estados Unidos e a China deveriam lidar com a questão de Taiwan com muito cuidado, a menos que os dois lados queiram entrar em conflito. A China aprendeu alguma coisa com a guerra dos Estados Unidos contra o Irã? E de que forma isso influenciou, se é que influenciou, essa cúpula que acabou de acontecer entre Trump e Xi Jinping em Pequim? Bom, antes de tudo, a visita de Estado do presidente Trump à China é um evento muito importante nas relações entre China e Estados Unidos, e também para a paz e o desenvolvimento global. Em segundo lugar, a guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã é uma guerra de agressão. A China vem condenando essa guerra desde o primeiro dia e pedindo que ela acabe imediatamente. E a China tem atuado como intermediária nos bastidores. O próprio presidente Trump chegou a elogiar o papel positivo que a China desempenhou antes de o Irã aceitar sentar à mesa de negociações com os Estados Unidos para o cessar-fogo de 2 semanas. Agora, o presidente Trump tem sido bem claro. Ele quer a ajuda da China para negociar com o Irã sobre como encerrar a guerra. Todo mundo sabe que nos últimos 48 anos, as relações entre a China e o Irã têm sido muito próximas, muito construtivas. A China e o Irã lidam um com o outro em pé de igualdade, se reconhecem como iguais. Então o presidente Trump realmente acredita que a China tem muita influência sobre o Irã. Mas, se o presidente Trump quer ver se a China pode usar essa influência para explorar o Irã ou tirar vantagem do Irã, primeiro, a China jamais faria isso. Segundo, mesmo que tentasse, o Irã não aceitaria. Eu acho que a China tem agido da forma certa desde que Trump chegou a Pequim, ou seja, pedindo aos Estados Unidos que parem a guerra imediatamente. Os Estados Unidos querem ver a abertura do Estreito de Hormuz. A China não quer ver o Estreito de Hormuz fechado. Mas todo mundo sabe que antes do dia 28 de fevereiro, o Estreito de Hormuz estava aberto à navegação livre. E o motivo de ele ter sido fechado foi a guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Então a melhor forma de reabrir o Estreito de Hormuz é parar a guerra, como a China vem pedindo aos Estados Unidos desde o primeiro dia em que o conflito começou. Espero que estejamos na mesma sintonia para entender qual é a verdadeira causa de toda essa confusão. Essa confusão toda foi criada pelos Estados Unidos junto com Israel. Se foi o primeiro-ministro Netanyahu quem planejou tudo isso, aí já é outra questão. Os historiadores vão ter que analisar cada detalhe para entender o que realmente aconteceu. Mas, por enquanto, se os Estados Unidos quiserem escalar a guerra, se quiserem, por exemplo, jogar o Irã de volta à Idade da Pedra, não vai haver paz no Oriente Médio.
E todos nós vamos sofrer as consequências da combinação de 3 crises ao mesmo tempo: a crise de energia, a crise econômica e a crise financeira que está por vir. Por isso, eu realmente acredito que o presidente chinês, Xi Jinping, e o governo da China têm pedido aos Estados Unidos, desde a visita de Estado de Trump à China, que façam a coisa certa, que acabem com a guerra, que saiam da guerra antes que ela se transforme em outro Vietnã ou outro Afeganistão. Certo. E a minha segunda pergunta para você, para dar continuidade a isso, é sobre a questão de Taiwan. Você sabe, a Embaixada da China nos Estados Unidos, antes de Trump chegar a Pequim, publicou 4 linhas vermelhas. A principal delas, quando se trata de conversas com os Estados Unidos, era justamente a questão de Taiwan. E o Donald Trump, junto com o governo americano e a delegação dos Estados Unidos, ficaram bem hesitantes em fazer qualquer comentário mais firme sobre esse assunto específico. E eu fico curioso, o que você acha das palavras do Xi Jinping sobre a possibilidade de um confronto, um conflito entre os dois lados, se essa questão não for tratada da maneira certa hoje? E você acredita que a China aprendeu alguma coisa com a guerra no Irã que possa indicar para eles como os Estados Unidos vão agir daqui para frente, especialmente em relação a esse tema? Antes de tudo, a situação de Taiwan é completamente diferente da situação que envolve o Irã. O Irã é um país independente, soberano, com uma história de cerca de 6.000 anos. É um membro orgulhoso das Nações Unidas. Já Taiwan é uma província da China, uma província separatista. Os separatistas querem alcançar a chamada independência, ou o separatismo de Taiwan, o que vai contra a política de uma só China. A China tem soberania sobre Taiwan, e essa política de uma só China é reconhecida de modo geral por todos os países do mundo, inclusive de forma impressionante pelos Estados Unidos. Desde 1971, 1972 e especialmente desde 1979, quando as relações entre China e Estados Unidos foram normalizadas. A base para a normalização das relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos é o reconhecimento, por parte dos Estados Unidos, da política de uma só China, ou seja, o entendimento de que Taiwan faz parte da China e de que o governo da República Popular da China é o único representante legítimo de toda a nação chinesa. Então, eu não acho que os Estados Unidos possam fingir que não conhecem a política de uma só China. É uma política obrigatória. Se os Estados Unidos quiserem se afastar dessa política, sabe o que vai acontecer? As relações diplomáticas entre a China e os Estados Unidos serão rompidas e os Estados Unidos ficarão isolados da China. Essa é a dura realidade. Eu não acho que o presidente Trump, nem nenhum dos seus assessores, queira realmente correr o risco de ser cortado da China. Os Estados Unidos têm falado sobre esse desacoplamento da China, mas eles não percebem que o verdadeiro desacoplamento vai acontecer no momento em que os Estados Unidos reconhecerem Taiwan como um país separado, independente e soberano. Aí sim seria um rompimento completo com a República Popular da China e com os Estados Unidos. Então, os riscos são reais. Se algum presidente americano quiser brincar com fogo, e eu não acho que o presidente Trump queira brincar com fogo, isso vai causar uma ruptura total nas relações entre a República Popular da China e os Estados Unidos da América. E o que isso significaria? Isso significa que as relações entre a China e os Estados Unidos voltariam ao ponto zero, ou até antes disso. Por quê? Porque lá em 1979, China e Estados Unidos nem sequer se reconheciam oficialmente. Eles lidavam um com o outro em um clima de hostilidade. Foi preciso coragem, sabedoria e visão do ex-presidente Nixon para enviar o Dr. Henry Kissinger em uma missão ultra-secreta à China, pedindo que o país buscasse maneiras de romper esse impasse, o que acabou levando à normalização das relações. Permita-me destacar mais um ponto.
Desde a visita secreta do Dr. Henry Kissinger à China, o país estabeleceu 3 pré-condições para a normalização das relações entre China e Estados Unidos. E por muitos anos, os Estados Unidos têm tentado se afastar do cumprimento dessas 3 pré-condições. A primeira condição era que os Estados Unidos encerrassem o reconhecimento diplomático da República da China, ou seja, da entidade em Taiwan. A segunda, retirar as tropas americanas que estavam estacionadas em Taiwan. E a terceira condição era que os Estados Unidos encerrassem ou cancelassem o Tratado de Defesa com a República da China, que na época era uma lei interna americana. Agora, o presidente Nixon não teve tempo suficiente para fazer isso por causa do escândalo de Watergate. O presidente Ford também não teve tempo, porque não cumpriu um mandato completo, por exemplo. Então, isso acabou esperando até a chegada do presidente Carter, que reuniu toda a vontade política e os recursos necessários para fazer o que parecia impossível, realmente normalizar as relações entre a China e os Estados Unidos, cumprindo as 3 condições colocadas pela China. Agora, a pergunta que eu quero fazer a qualquer pessoa nos Estados Unidos ou a qualquer autoridade do governo americano é a seguinte: vocês realmente querem voltar à estaca zero? Vocês realmente querem ver a China e os Estados Unidos se afastando um do outro sem se reconhecerem mutuamente? A China de 1971, 72, 79 era apenas uma sombra do que é hoje. Vocês realmente querem isolar completamente a China? E querem fazer isso em nome da independência de Taiwan, apoiando os separatistas. Na minha visão, os Estados Unidos já viveram uma divisão por causa do separatismo da Confederação, certo? Foi preciso o presidente Lincoln demonstrar toda a coragem, sabedoria e capacidade que tinha e usar a guerra para derrotar a Confederação e trazer os Estados do Sul de volta ao seio da União. Desde então, os Estados Unidos têm sido uma nação sob Deus, indivisível. Então, por que você quer colocar o presidente Lincoln entre os maiores presidentes da história do país? Todo americano deveria ser grato pela reunificação depois da Guerra Civil. E por que algum americano deveria se opor à reunificação da China? Vamos falar com bom senso e racionalidade. Os Estados Unidos não vão ganhar nada se tentarem impedir a reunificação da China. E Taiwan nunca será permitido existir como um país separado, distante da China. Esse é o grande movimento do mundo. E eu não acho que o presidente Trump seja ingênuo a ponto de não enxergar a realidade dos fatos. Antes de deixar Washington para a visita à China, em resposta à nossa pergunta, o presidente Trump disse: onde fica Taiwan? Taiwan está a quase 10 mil milhas do continente americano, enquanto fica a menos de 80 milhas da China continental. Essa é a realidade. Então espero que ninguém viva em um universo paralelo. Nós devemos defender a unificação dos Estados Unidos, resultado da Guerra Civil, assim como nós na China queremos defender a política de uma só China. Existe apenas uma China, e Taiwan faz parte da China. Ninguém pode mudar isso. Nenhum presidente dos Estados Unidos, nenhum poder político no mundo, nenhuma força militar no mundo pode esperar realmente separar Taiwan da soberania da China. Quando o senhor disse há pouco, professor Gao, que os Estados Unidos não deveriam querer se desvincular da China, porque é exatamente isso que um conflito sobre Taiwan causaria, isso me fez lembrar de algo que o senhor já disse antes, que uma guerra entre os Estados Unidos e a China seria como um Armagedon para o mundo. E essa ideia de os Estados Unidos ficarem completamente isolados da China é um ponto de vista que quase não se ouve. Porque, apesar de o Trump ter levado praticamente toda a elite empresarial americana, os grandes magnatas da economia dos Estados Unidos, para a China, para fechar acordos, muitas vezes a gente ouve o contrário, que os Estados Unidos deveriam buscar, ou até perseguir, uma relação mais distante com a China.
a lesser relationship with China, and in fact, a lot of the policies still on the books. Na verdade, muitas das políticas que ainda estão em vigor reforçam isso. E eu queria saber se você acha que isso pode mudar depois dessa visita, e o que você pensa sobre o impacto que uma possível ruptura ou o rompimento das relações entre a China e os Estados Unidos realmente traria. Muitas vezes se diz que a China seria a mais prejudicada com isso. Mas aqui parece que você está dizendo que os Estados Unidos têm muito a perder se continuarem nesse caminho de agressividade em relação à China. Bom, antes de tudo, muita gente nos Estados Unidos vem falando há anos sobre esse cenário de destinados à guerra entre a China e os Estados Unidos. Teve até um professor muito conhecido de Harvard que escreveu um livro chamado Destined for War, no qual ele apresenta uma teoria chamada Armadilha de Tucídides, sugerindo que Estados Unidos e China estariam destinados a entrar em guerra. Mas isso é uma falácia, e eu quero deixar isso claro para todos nos Estados Unidos. Porque esse professor, o respeitado Graham Allison, analisou casos importantes de guerras, mas todos os casos que ele estudou eram guerras convencionais. E ele quis aplicar, ou pelo menos sugerir, que a teoria que ele desenvolveu poderia ser usada para explicar a relação entre China e Estados Unidos, que são, vale lembrar, duas potências nucleares muito importantes. Não, isso é uma falácia. Eu criei a minha própria teoria, chamada a inevitabilidade da paz entre a China e os Estados Unidos. Sim, você está certo. Eu realmente disse que não deveria haver guerra entre a China e os Estados Unidos, porque se uma guerra convencional acontecer, ela pode rapidamente piorar, sair do controle e se transformar em uma guerra nuclear. E se uma guerra nuclear acontecer, se uma única ogiva nuclear for lançada por qualquer um dos dois países contra o outro, isso pode levar, se não a centenas, então a milhares de bombas nucleares. E no fim, será o Armagedon, não só para a China, não só para os Estados Unidos, mas para toda a humanidade. Ninguém deveria achar aceitável a ideia de uma guerra entre a China e os Estados Unidos. O fortalecimento militar da China tem um único propósito: fazer com que os americanos valorizem a paz, em vez de ficarem provocando uma guerra. Por isso, eu sempre falo sobre a inevitabilidade da paz. E acredito que os Estados Unidos, mais cedo ou mais tarde, também vão chegar à mesma conclusão que eu. Uma guerra com a China não vale a pena. Uma guerra entre China e Estados Unidos seria uma completa perda de tempo, de recursos, de sangue e de vidas, tanto do lado americano quanto do lado chinês. Todos nós precisamos unir esforços para promover a paz entre os dois países. Agora, se houver pessoas nos Estados Unidos que acreditam que podem usar os separatistas de Taiwan como um pretexto para criar confusão entre a China e Taiwan, dos dois lados do Estreito de Taiwan, eu acho que estão se iludindo mais uma vez. Por quê? Porque se a China realmente quisesse usar meios militares para alcançar a reunificação, ela poderia fazer isso hoje à noite, e ninguém conseguiria impedir. Independentemente do número de vítimas ou da destruição que isso causasse, por exemplo, esse objetivo seria alcançado. Então a pergunta certa é: por que a China, há tantas décadas, nunca quis usar a força para conseguir a unificação? Por quê? Porque a China tem confiança de que nenhuma força política ou militar no mundo é capaz de tirar Taiwan da China. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que nenhum separatista em Taiwan teria coragem de declarar que não faz parte da China. Mas os separatistas continuam dizendo: nós não somos chineses, somos taiwaneses. Isso é completamente ilógico, porque uma pessoa na Califórnia pode dizer: sou californiano, mas não sou americano. Não, essa pessoa não está em seu juízo perfeito, eu diria. A resposta certa é só uma: sou californiano e sou americano. Então, pela mesma lógica, eu sou taiwanês e, além disso, sou chinês. Os separatistas em Taiwan podem falar de toda essa falta de lógica, dessa insanidade, por exemplo. Mas a lógica existe neste universo e vai continuar existindo, por mais distorcidos que eles se tornem.
A China tem confiança de que Taiwan faz parte da China e que o povo de Taiwan é etnicamente chinês. Eles não podem negar a própria etnia, e nenhum poder político ou militar no mundo pode tirar Taiwan da China. Agora, com base em todas essas convicções, por que a China deveria se preocupar? Por que a China deveria se apressar em tirar qualquer conclusão, por exemplo? Nós temos tempo de sobra para trabalhar com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, e também com os 23 milhões de pessoas em Taiwan, sobre a realidade das relações através do Estreito de Taiwan. Fico muito satisfeito que o presidente Trump, antes de deixar Washington para visita de Estado à China, tenha se mostrado disposto a discutir a questão de Taiwan com o governo chinês. Isso foi algo bem raro, porque normalmente, em reuniões importantes como essa, é sempre a China que levanta o tema de Taiwan. Mas eu entendo que o lado americano realmente se ofereceu para conversar sobre Taiwan. Eu não tenho certeza do que exatamente o presidente Trump queria discutir. Se era para continuar reafirmando o compromisso dos Estados Unidos com a política de uma só China, ou se ele queria fazer algum tipo de acordo sobre Taiwan. Eu ainda não tenho nenhum detalhe sobre isso. Agora, o presidente Trump, em várias ocasiões, falou sobre a grande importância da China como país, em contraste com a quase irrelevância de Taiwan. Ele chegou a comparar Taiwan à ponta de um lápis e a China a uma imensa massa de terra. Você pode concordar ou não com essa comparação do Trump, mas eu acho que ele tem um ponto. Eu não acho que seja do interesse fundamental do povo americano que os Estados Unidos simplesmente desistam da China. A China é hoje a maior economia do mundo, se usarmos o critério de paridade de poder de compra. É também o maior sistema político, já que o Partido Comunista Chinês tem mais de 100 milhões de membros. E é, de fato, um dos países mais eficazes e unidos do planeta, com a maior capacidade de manufatura. Atualmente, o valor total dos bens produzidos pela China supera a soma dos setores industriais dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão juntos. Essa é a realidade. Então, será que faz sentido bater de frente com a China? Criar uma confrontação direta? Elevar a tensão a um ponto parecido com o que os Estados Unidos viveram antes do ataque japonês a Pearl Harbor? Não, isso não traria nenhum benefício para os Estados Unidos. Eu acho que a paz entre a China e os Estados Unidos é o caminho muito melhor. E encontrar formas de cooperação entre a China e os Estados Unidos também é o melhor caminho. Agora, dentro desse contexto mais amplo, Taiwan sempre tem um papel importante. É um grande centro de fabricação de chips semicondutores, e isso precisa ser plenamente reconhecido. Mas nada disso dá aos Estados Unidos o direito de bloquear a reunificação da China, ou de usar, por exemplo, a capacidade de produção de semicondutores em Taiwan como desculpa para tentar impedir o objetivo final da reunificação chinesa. A China precisa ser reunificada, assim como o presidente Lincoln declarou que os Estados Unidos precisavam ser reunificados, que a Confederação precisava ser derrotada e que o povo dos Estados do Sul precisava voltar à União. E a União deveria permanecer indivisível depois que a Confederação fosse derrotada. Professor Gao, Professor Gao, o senhor mencionou várias formas pelas quais a China é extremamente importante, não só para os Estados Unidos e para a relação entre os dois países, mas também para o mundo. E eu não sei se o senhor viu os comentários da mídia ocidental, especialmente nos Estados Unidos, sobre essa cúpula, mas muitos deles têm dito que a China saiu em vantagem por causa da guerra no Irã. E que parece haver um reconhecimento de que, em muitos aspectos, os Estados Unidos foram até a China em busca de acordos. Mas ao fazer isso, acabaram basicamente pedindo ajuda à China, por exemplo, no caso do Irã, o que talvez mostre o crescimento da influência chinesa no mundo e, ao mesmo tempo, as dificuldades dos Estados Unidos.
Mas eu queria saber o que o senhor acredita que realmente foi alcançado nessa cúpula e por que o que foi alcançado é importante, se é que algo de fato foi. What was accomplished is significant, if anything at all. Bom, antes de tudo, eu acho que não é realista nem pragmático dizer que a China sai ganhando com essa guerra lançada pelos Estados Unidos contra o Irã. A China quer estar do lado certo da história. E quer estar do lado certo da história não só hoje, nem só neste ano, mas pelos próximos 100 anos, ou até pelos próximos 1000 anos, talvez até mais. Por quê? Porque na China, a gente sempre teve essa tradição de olhar para o futuro e pensar em como as gerações que virão vão julgar se o que fazemos hoje é certo ou errado. Agora, nessa guerra lançada pelos Estados Unidos contra o Irã está sendo invadido. E os Estados Unidos são o invasor, o agressor. Por isso, quando a China pede que essa guerra acabe o mais rápido possível, ela está assumindo um compromisso de estar do lado certo da história. Porque não basta fazer o que é certo hoje, a gente também precisa pensar nas próximas gerações. E elas precisam poder dizer, sim, a China fez o que era certo. A China pediu aos Estados Unidos e a Israel que parassem a guerra. E mesmo que Israel se recuse a parar, a China vai pressionar os Estados Unidos para encerrar a guerra antes do tempo. Então a China ganha quando a paz prevalece e perde se uma guerra estourar. Mesmo que não seja entre a China e outro país, se a guerra acontecer entre dois outros países, a China também perde. A China não ganha nada, filosoficamente falando, se uma guerra começar em qualquer lugar do mundo. Agora, por outro lado, o presidente Trump quer ser o grande vendedor dos Estados Unidos. E ele traz cerca de 17 megacorporações, que representam provavelmente mais de 50% da economia americana e mais de 50% do mercado de ações dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que o presidente Trump merece ser elogiado pela disposição em promover produtos americanos na China. Agora, permita-me mencionar uma coisa. A China tem a maior demanda, o maior mercado para produtos americanos de todos os tipos. E eu até fiz uma sugestão, que a China e os Estados Unidos realmente se comprometam a aumentar o comércio bilateral para $1 trilhão. O comércio de bens entre China e Estados Unidos deveria crescer, não diminuir. E para esse valor adicional, que seria somado ao comércio de bens entre os dois países, cabe aos Estados Unidos procurar, dentro do próprio país, produtos, mercadorias, o que for possível vender para a China, para garantir que o comércio de bens entre China e Estados Unidos fique com o tempo mais equilibrado. A China não tem interesse em criar desequilíbrio nesse comércio. Então, esse deveria ser um objetivo melhor para a China e Estados Unidos trabalharem juntos. E ninguém deveria se surpreender que na China a demanda por produtos americanos seja grande e que estejamos numa posição acessível. Nós podemos pagar e ainda temos um mercado sustentável com espaço para crescer mais. Agora, para que isso aconteça, para vender mais produtos para a China, os Estados Unidos precisam fazer uma coisa: não transformar o comércio em arma, não transformar as tarifas em arma, não tratar a China como inimiga ou adversária. Tratem a China como igual, criem condições justas de concorrência. Enquanto os americanos querem aumentar as exportações para a China, os Estados Unidos não deveriam bloquear as exportações da China para os Estados Unidos. E a gente deveria trabalhar junto para garantir que tanto o povo chinês quanto o povo americano se beneficiem de um comércio entre China e Estados Unidos mais amplo, mais forte e mais vantajoso para os dois lados. Eu sempre acreditei numa situação de ganha-ganha, tanto para a China quanto para os Estados Unidos. E eu realmente espero que chegue o dia em que a China e os Estados Unidos se abracem, deem as mãos e caminhem na mesma direção para garantir que os dois países saiam ganhando e que o resto do mundo também cresça junto com essa maré que sobe. Esse será um mundo melhor. E quem for contra essa minha previsão ou essa minha esperança
provavelmente não está trabalhando pelo bem fundamental do povo americano. A minha crença é simples. Se hoje você quiser prejudicar a China, vai acabar prejudicando os interesses fundamentais do povo americano. Porque entre a China e os Estados Unidos, o que a gente vem fazendo nos últimos 48 anos gerou enormes benefícios para os americanos. Has generated huge benefit to the Americans. Allow me to ask a question. Which family in the United States Permita-me fazer uma pergunta. Qual família nos Estados Unidos não tem brinquedos feitos na China? E esses brinquedos deixaram seus filhos mais felizes quando cresceram? Qual família americana nunca saudou a bandeira dos Estados Unidos? E muitas dessas bandeiras são feitas na China. Ao saudar a bandeira nacional americana feita na China, isso torna alguém mais patriota ou menos patriota? Eu acredito que os americanos se tornam mais patriotas ao saudar a bandeira nacional, e não se importam se ela foi feita em Wisconsin ou em Yiwu, na China. O que realmente importa é o ato de saudar a bandeira, não o lugar onde ela foi fabricada. than where that flag was manufactured. Allow me to ask another question. Whether Permita-me fazer outra pergunta. Os americanos têm Bíblias em casa? E você sabia que muitas das Bíblias vendidas e em circulação nos Estados Unidos são feitas e impressas na China? A minha pergunta é simples. Caro americano, você se tornou mais religioso? O seu compromisso com Deus ficou mais forte quando você lê a Bíblia em casa? E você realmente se importa se a Bíblia foi feita e impressa na China ou não? Eu, sinceramente, não acho que alguém seja um bom cristão ou um bom católico se disser, se eu leio uma Bíblia impressa na China, isso me torna menos cristão, menos próximo de Deus. Não, essa não é uma conclusão lógica. No, that's not a logical conclusion. So I hope we need to expunge. Eu espero que a gente consiga expor o mal que está sendo pregado por essas pessoas de mente perversa nos Estados Unidos, que querem, sabe, separar a China dos Estados Unidos. Eu quero ver cada vez mais americanos concordando comigo, como eu mesmo acredito, que eles se beneficiaram ao trabalhar com a China. Os brinquedos que têm em casa, as Bíblias que leem, a bandeira nacional que eles saúdam, muitos desses produtos são feitos na China, pelo meu povo. A gente usa o melhor tecido, o melhor material, as melhores técnicas. Passamos horas e horas para fazer o melhor produto, com o menor preço, para deixar o povo americano mais feliz. Então por que, de repente, a gente virou uma maldição? Por que nos tornamos o inimigo dos Estados Unidos? Nós merecemos ser plenamente reconhecidos como parceiros dos Estados Unidos. E eu espero que o presidente Trump esteja fazendo a coisa certa ao trazer as megacorporações para a China e pedir que elas explorem o tamanho do mercado chinês, vendendo mais produtos americanos para a China. E com sorte que isso aconteça sob a condição de que os Estados Unidos também tornem o campo de jogo mais equilibrado, permitindo que cada vez mais produtos chineses sejam vendidos no mercado americano. Especialmente, permita-me dizer ao seu público nos Estados Unidos, os carros elétricos fabricados na China, os veículos elétricos, os carros sustentáveis, são os melhores do mundo. E o povo americano merece poder usar os melhores carros elétricos produzidos na China para serem apreciados pelo próprio povo americano. That's a great point. Because I've been to China several times. Esse é um ótimo ponto, porque eu já estive na China várias vezes, e os veículos elétricos de lá, em termos de qualidade, os melhores do mundo. E além disso, são baratos. Custam menos do que os que estão no mercado dos Estados Unidos hoje. Então, isso tornaria muito mais fácil para os americanos terem acesso a carros elétricos, se o mercado chinês estivesse disponível para eles. Mas, no momento, existe uma tarifa enorme. E claro, várias dessas chamadas questões de segurança nacional que os Estados Unidos usam para colocar barreiras o tempo todo. Mas, professor Guy, eu queria ler para você o que a Casa Branca disse sobre os resultados da cúpula entre Trump e Xi. The Trump-Xi summit. And I'll just read it and then I'll get your reaction to it. Eu vou ler aqui e depois quero ouvir a sua reação. Eles disseram que é um comunicado bem curto. O presidente Trump teve uma boa reunião com o presidente Xi, da China.
Os dois lados discutiram maneiras de ampliar a cooperação econômica entre os dois países, incluindo a expansão do acesso ao mercado chinês para empresas americanas e o aumento dos investimentos chineses nas nossas indústrias. Líderes de várias das maiores empresas dos Estados Unidos participaram de uma parte da reunião. Os presidentes também destacaram a importância de avançar no combate ao envio de precursores de fentanil para os Estados Unidos e de aumentar as compras chinesas de produtos agrícolas americanos. Os dois lados concordaram que o Estreito de Hormuz precisa continuar aberto para garantir o livre fluxo de energia. O presidente Xi também deixou claro que a China é contra a militarização do estreito ou qualquer tentativa de cobrar pedágio pelo uso dele, e demonstrou interesse em comprar mais petróleo americano para reduzir no futuro a dependência da China em relação ao estreito. Os dois países concordaram que o Irã nunca pode ter uma arma nuclear. Qual é a sua reação a essa declaração? E talvez se você tiver mais informações sobre a posição da China, porque até onde eu sei, o comunicado chinês ainda não foi divulgado, o que você acha disso? Não sei se a gente te perdeu, professor Gao. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Você consegue me ver? Consegue me ouvir? Sua imagem travou por um momento, mas eu tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? Sim, eu tô te ouvindo. Sabes que eu vou ver agora? Tô te ouvindo, mas você tá. Isso, pode continuar. Você ouviu minha pergunta? Sim, eu ouvi a sua pergunta. Deixe-me responder. Eu acho que essa é a versão americana do que foi discutido. A versão chinesa, quando for divulgada, pode ser bem diferente, de forma significativa e concreta, da versão americana. E isso é compreensível, porque cada lado tende a destacar o que considera mais importante. Agora, pessoalmente, eu não concordo com parte da avaliação ou da análise contida nesse comunicado do governo dos Estados Unidos, ou nas conversas com os Estados Unidos. Por outro lado, eu acho que é absolutamente verdade que a China e os Estados Unidos precisam conversar sobre como normalizar as relações e como reduzir ou até eliminar toda a animosidade ou hostilidade nas relações entre os dois países. Falar sobre comércio é o caminho mais elegante, porque esse tema realmente afeta a vida tanto do povo chinês quanto do povo americano. Eu tenho defendido tarifas zero recíprocas entre a China e os Estados Unidos. Como isso funcionaria? Os Estados Unidos têm um déficit comercial em bens. A China tem um superávit comercial em bens com os Estados Unidos. Então, podemos usar as exportações americanas para a China como base. Todas as exportações dos Estados Unidos para a China teriam entrada com tarifa zero no mercado chinês, o que daria aos americanos um incentivo para encontrar produtos que possam ser vendidos para a China. Tarifa zero tornam tudo mais simples. Agora, o mesmo valor em direção aos Estados Unidos também deveria ter entrada com tarifa zero no mercado americano. Do lado chinês, existe um valor excedente além dessa base. Esse valor adicional poderia estar sujeito a tarifas discricionárias impostas pelos Estados Unidos. Mas essa estrutura que eu chamo de tarifa zero recíproca vai realmente abrir o mercado chinês para a entrada de produtos americanos sem tarifa. Isso vai ser uma verdadeira bênção para os produtores dos Estados Unidos. E, ironicamente, isso vai ajudar o país a realmente alcançar o objetivo de fazer a América grande de novo. Então, se houver americanos interessados em se juntar a mim para promover esse esquema de tarifa zero recíproca entre a China e os Estados Unidos, eu ficarei muito feliz em trabalhar junto com vocês. A ideia é garantir uma nova estrutura de comércio que seja simples, eficiente, que estimule mais trocas e não menos, e que incentive os exportadores americanos a encontrar mais produtos para vender para a China, gerando mais empregos aqui nos Estados Unidos.
Agora, há muitas outras coisas que a China e os Estados Unidos podem pensar juntos e promover. E eu acredito que se tivermos sabedoria, criatividade, visão e coragem suficientes, entre a China e os Estados Unidos, não haverá obstáculo que não possamos superar. E não haverá futuro mais promissor que não possamos construir para a prosperidade dos nossos dois países. Essa é a melhor versão das relações entre a China e os Estados Unidos. Quero agradecer ao presidente Trump por fazer essa longa viagem à China em visita de Estado. E espero sinceramente que tanto a China quanto os Estados Unidos possam se beneficiar desse encontro próximo e aproveitar essa importante visita de Estado como uma oportunidade para reafirmarmos nosso compromisso com relações ainda melhores entre a China e os Estados Unidos. Eu sonho com o dia em que o povo americano e o povo chinês vão se olhar nos olhos e dizer: "Você não é meu inimigo. Você não é meu demônio. Você é muito parecido comigo. O seu sonho chinês é muito parecido com o nosso sonho americano. A gente pode se dar bem e realmente criar mais prosperidade, tanto para o povo chinês quanto para o povo americano. Tenho quase certeza de que esse dia vai chegar. Talvez não esteja muito longe, pode estar logo ali na esquina. E isso vai, de verdade, tornar a América grande de novo. E também vai tornar a China grande de novo." Certo. Professor Gao, antes de encerrarmos, eu sei que o senhor tem um compromisso em alguns minutos, então eu queria só ouvir sua reação final sobre isso. Muita coisa foi dita fora dessa reunião sobre as implicações globais da cúpula. E um dos principais pedidos de várias pessoas próximas a Donald Trump, incluindo alguém como Lindsey Graham, foi que os Estados Unidos pressionassem a China a reabrir o Estreito de Hormuz. Grande parte da pressão dos Estados Unidos é para que a China compre mais petróleo americano, algo que o Trump, na declaração da Casa Branca, deu a entender que vai acontecer. O que o senhor acha desse pedido? Olha, o Lindsey Graham chamou os aliados da China de canalhas, o Irã e a Rússia. Esse tipo de mentalidade e essa forma de agir, que talvez venha de uma parte maior da classe política americana, parece ir na contramão do próprio objetivo dessa reunião. Você vê algum possível obstáculo ou problema que possa surgir nesse processo, enquanto os Estados Unidos e a China tentam, como o Ministério das Relações Exteriores da China colocou, construir algum tipo de estabilidade estratégica construtiva? Na sua opinião, os Estados Unidos têm hoje capacidade para isso? Ou ainda vai ser preciso mais trabalho ao longo do caminho? Se eu precisar encerrar, só 2 pontos bem rápidos. Primeiro, sobre o senador Graham. Com todo o respeito ao senador, se você ouvir tudo o que ele anda dizendo, os Estados Unidos vão à falência. Porque eu não acho que o senador Graham realmente se preocupe com os interesses fundamentais do povo americano. Ele provavelmente está mais a serviço de interesses estabelecidos, que podem ser muitos e variados, do que dos interesses reais do povo americano. Ouça com muita atenção o que ele diz e o que ele aconselha o presidente Trump a fazer. O que eu quero deixar claro é que ele não está servindo aos interesses fundamentais do povo americano. E por que eu digo isso? Porque eu realmente acredito que o povo chinês e o povo americano não são inimigos. A gente deveria dialogar, deveria se entender, e qualquer pessoa, especialmente alguém em um cargo alto, que fala em desacoplar a China, em colocar pressão máxima sobre a China, simplesmente não sabe do que está falando. Quer ser o General MacArthur número 2? O General MacArthur é colocar pressão máxima sobre. E o que aconteceu com o general MacArthur? Ele foi demitido pelo presidente Truman e acabou se tornando um completo fracasso, perdendo todas as glórias militares que acumulou ao longo das décadas. Espero que o senador Graham faça uma visita ao cemitério e ao túmulo do general MacArthur. Talvez assim ele entenda melhor o que a China está dizendo.
A China é uma mega tendência, uma realidade neste mundo, com a qual os Estados Unidos precisam se engajar plenamente, em condições de igualdade. Se o senador Graham quiser enfrentar a China à força, ele vai decepcionar o povo americano, vai servir mal ao país e vai trair quem o elegeu. Então, senador Graham, por favor, sirva aos interesses fundamentais do povo americano e não aos interesses particulares que podem estar tentando colocá-lo em evidência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que entre a China e os Estados Unidos, eu realmente acredito na inevitabilidade da paz. Eu sempre defendo a paz entre a China e os Estados Unidos e vou me opor a qualquer força, de qualquer lado, que tente provocar uma guerra entre as nossas duas grandes nações. Uma guerra entre a China e os Estados Unidos seria um desastre completo, tanto para o povo chinês quanto para o povo americano. O objetivo da China é um só: defender a paz para o nosso país, evitar que os Estados Unidos incitem a guerra e garantir que chineses e americanos possam viver para sempre em harmonia, em vez de serem arrastados para o abismo da guerra, da confrontação e das tragédias, ou até mesmo do fim de tudo. Muito obrigado. Sim, professor Gao, por favor, mantenha contato. Vamos continuar conectados. Foi ótimo ter você no programa hoje. Se cuide. Tenha uma boa noite. Eu sei que aí em Pequim já está quase de manhã. Agradeço muito. Muito obrigado. Desejo tudo de bom para você e também para o seu público no mundo todo. Obrigado. Thank you. All right. Professor Gao, thanks so much. Bye-bye. Obrigado. Certo, professor Gao, muito obrigado. Tchau, tchau. Foi um ótimo programa, pessoal. Eu vou ficar por aqui mais um pouquinho, talvez uns 15 minutos, porque quero comentar o que acabou de acontecer. E depois a gente encerra o programa com alguns anúncios. Então, Donald Trump, o que é mesmo? Já está quase sexta-feira de manhã na China e ele vai sair de lá ainda na sexta. Pelo que eu sei, ele deve visitar o Templo do Céu e, em seguida, embarcar de volta para os Estados Unidos. Agora, o que aconteceu nessa reunião? Bom, na minha avaliação, não muita coisa. Não aconteceu muita coisa nessa reunião. Foi uma visita diplomática padrão. A China tratou Donald Trump da mesma forma que trata quase todos os outros líderes que ela realmente permite visitar o país. Porque ainda existem alguns países que reconhecem a China, a República da China, ou o chamado governo em Taiwan, representado pela ROC, como o governo legítimo da China. E esses países não recebem visitas diplomáticas. São países bem pequenos, como as Ilhas Marshall, por exemplo. Mas tirando isso, com quem tem relações diplomáticas, a China seguiu o protocolo padrão. Foi uma visita diplomática normal, só que com um peso muito maior, já que se tratava dos Estados Unidos e da China. A China é a segunda maior economia em PIB. Os Estados Unidos são a primeira. Em paridade de poder de compra, a China é a primeira. Então estamos falando de dois grandes países, os maiores e talvez os mais importantes do mundo, quando se pensa no rumo que o desenvolvimento global vai tomar. Eles se encontraram. Umas pessoas não gostaram disso. E eu quero falar especificamente sobre isso. Muita gente acredita que a China não deveria receber os Estados Unidos em território chinês, especialmente depois de tudo o que aconteceu em relação ao Irã, e claro, de forma mais ampla, em toda a região da Ásia Ocidental, com a guerra de agressão dos Estados Unidos contra o Irã, que remonta a 7 de outubro de 2023. Na minha avaliação, o que esse encontro representa, na verdade, é uma reafirmação da própria posição e do status da China no mundo. Então, embora existam aqueles que achem que a China não deveria ter feito isso, pelo que parece ser a perspectiva chinesa, e como eu entendo essa perspectiva, eles veem qualquer diálogo com os Estados Unidos que aconteça de forma mútua, com respeito às linhas vermelhas, e que, no fim das contas, reduza a tensão entre os dois países, como algo positivo, não só para a China, mas também para o mundo. E isso é objetivamente verdade. Se os Estados Unidos sentem que não têm a capacidade nem a habilidade de mirar a China da mesma forma, nem que seja por um momento,
E, na verdade, estamos vivendo esse momento agora, e eu vou explicar exatamente por quê. Então, isso é algo positivo. E a China deve aproveitar qualquer tipo de concessão e também está disposta a oferecer, entre aspas, concessões aos Estados Unidos nesse sentido. Mas chamar isso de concessões é uma forma equivocada de ver a situação. A China se beneficia de qualquer ampliação nas relações comerciais com os Estados Unidos, seja em importações, exportações, o que for, e também em investimentos nos dois sentidos. Então, no fim das contas, essa foi uma visita de baixa pressão para a China. A China e os Estados Unidos tinham adiado essa visita no começo da primavera por causa da agressividade dos Estados Unidos e da guerra agressiva e genocida contra o Irã. E agora que os Estados Unidos, vamos ser honestos sobre em que ponto essa guerra está, agora que os Estados Unidos se veem de fato numa posição de derrota diante do Irã, a gente começa a ver todos os relatórios saindo dos neoconservadores, do setor de inteligência dos Estados Unidos, da chamada comunidade de inteligência, todos dizendo a mesma coisa. E não é uma operação psicológica, não é uma tentativa de enganar ninguém, nada disso. Não. Todos estão dizendo que os Estados Unidos estão numa situação muito ruim em relação ao Irã, porque estão mesmo. E como todos nós já vimos isso antes, eles estavam dispostos a admitir. A gente vê o que está acontecendo na economia global. Ela está superaquecendo. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de mergulhar numa recessão global provocada por eles mesmos antes das eleições de meio de mandato. E ainda no momento em que qualquer recessão, qualquer grande crise, que é algo esperado, porque é assim que o capitalismo funciona. O capitalismo é, em muitos aspectos, construído sobre crises, e o sistema é cíclico por natureza. Mas qualquer grande recessão, e há economistas dizendo que a próxima, por causa das consequências da guerra com o Irã, vai ser muito maior do que a de 2008. Se isso acontecer, a posição global dos Estados Unidos cai ainda mais, inclusive a sua participação na economia mundial. E é aí que eu me diferencio daqueles que falam sobre essa tentativa dos Estados Unidos de dominar os mercados de energia e que até conseguiram algum sucesso com os bloqueios, digamos assim, contra a Venezuela, Cuba e, segundo alguns, o Irã. Mas, na verdade, eu não acho que esses bloqueios tenham sido muito bem-sucedidos em vários aspectos. Mesmo assim, o simples fato de mirar no Irã, na Rússia, em Cuba e na Venezuela, e de os Estados Unidos tentarem controlar essas rotas comerciais para sufocar os mercados de energia e tornar o mundo mais dependente deles, tudo isso mostra uma posição que está se fortalecendo. Mas, na verdade, eu não vejo isso acontecendo objetivamente como resultado geral. Com a economia superaquecida, com a inflação alta, com a possibilidade de uma grande recessão a qualquer momento, mesmo que os mercados pareçam estar sonâmbulos diante das contradições que surgiram com a guerra no Irã, isso não importa. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. E quando acontecer, os Estados Unidos vão perder não só prestígio no mundo, não só a posição de liderança global, mas vão perder, de forma objetiva, participação no mercado da economia mundial. E isso é uma má notícia para todo mundo que estava naquele avião que foi para a China com Donald Trump. Todos aqueles executivos saíram perdendo, da BlackRock, a Tesla, Elon Musk, Tesla, SpaceX, ou o que for Elon Musk, o que quer que ele represente, o X, para todos eles, entende? Porque, quanto menor fica a economia dos Estados Unidos como um todo, menor fica a economia capitalista. E isso piora a posição do país em relação à China. Então, boa parte dessa visita teve a ver com isso. A China vai, de fato, ampliar o comércio, em grande parte porque sabe que isso não tem impacto direto. Não está salvando os Estados Unidos de forma significativa, especialmente por causa de todas as contradições que a gente mencionou aqui na entrevista. Os Estados Unidos fingem e falam sobre fortalecer os laços econômicos com a China. Mas, ao mesmo tempo, em termos de política, seria preciso uma mudança profunda na forma como o país lida com a China, se quiser que qualquer uma dessas intenções realmente se concretize de maneira relevante.
this really to come into fruition to any significant degree. So China was willing to have an actual engagement with the United States on terms that were far more favorable for China than it was for the US. If you noticed, the United States came into this saying that they were going to pressure Iran around the Strait of Hormuz and all of this around the war in general. And ultimately, what you had was very little of that. You had statements like the one I read out from the White House that said, oh, China opposes the militarization of the Strait of Hormuz like us. Well, that's a very vague statement. In many respects, China opposes the militarization of the Strait of Hormuz because it opposes the war of aggression on Iran in general and understands, and this is why it hasn't condemned Iran. E é por isso que a China não condenou o Irã pelos pedágios e pelas medidas que ele vem tomando ali, como a mineração, o rastreamento e o embarque forçado. Eles acabaram de abordar um navio ligado aos Emirados Árabes Unidos e estão levando esse navio de volta para o Irã, apreendendo, em grande parte, porque já tiveram embarcações apreendidas antes. Então a China não condena isso diretamente, porque deixou claro que a causa raiz do problema é a guerra, e que a guerra precisa parar. E a única forma de a guerra parar é se os Estados Unidos pararem a guerra. De novo, é assim que a diplomacia de alto nível funciona. É assim que a política e a geopolítica em alto nível são conduzidas. E a China atua e participa dessas questões no mais alto nível. Enquanto os Estados Unidos mandam palhaços como Stephen Miller, Pete Hegseth e todos esses, quer dizer, esses verdadeiros esquisitos, mandam esse pessoal para a China. Eles não têm nenhuma eficácia. Eles não têm voz nem base para influenciar nada do que acontece. Quem realmente teve voz ali foi a classe empresarial, a elite dominante, a verdadeira elite que manda. Essas pessoas, o CEO do Goldman Sachs, todas essas forças, são elas que ditam os termos do que os Estados Unidos acabam fazendo com a China. E eles chegaram lá de mãos estendidas, prontos para pedir, com aquela postura de quem vai implorar, porque no fim das contas, é disso que eles precisam. Eles precisam que a relação entre os Estados Unidos e a China seja mais estável neste momento. Se quiserem escapar dos ventos contrários e da crise econômica que está prestes a atingi-los em cheio nas próximas semanas e meses, com a chegada do verão e com a crise do petróleo se transformando numa crise econômica geral. A gente já está vendo os relatórios sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas lá estão enfrentando um aumento nos preços dos alimentos muito maior do que em qualquer outro momento em muito tempo. Então isso é uma grande crise para o governo Trump. O governo Trump queria essa reunião, conseguiu. E chegaram a acordos que na prática já estavam praticamente definidos, certo? Os Estados Unidos e a China já tinham chegado quando os americanos exageraram na questão das tarifas, a um ponto de acordo em que ambos reduziriam as tarifas de forma recíproca, num nível que todos pudessem aceitar. Basicamente, uma concessão à própria China em grande parte. Então, no fim das contas, é isso que realmente vamos conseguir dessa situação. A China não está ajudando os Estados Unidos em relação ao Irã. Ela vai fazer mais comércio com os americanos se eles permitirem. E se não permitirem, a China vai continuar no caminho que já está, sem trair ninguém. Ela não vai reduzir suas relações com a Rússia, com o Irã ou com qualquer outro país. A China não faz política nessas questões. Ela não deixa que ninguém dite com quem deve negociar ou que tipo de benefícios deve buscar nas suas relações econômicas. Na verdade, a gente viu que, ao mesmo tempo em que essa reunião acontecia, o Irã permitiu a saída de mais de 30 embarcações, se não me engano, do Estreito de Hormuz. E a maioria delas, a grande maioria, eram embarcações chinesas. O Irã e a China anunciaram que chegaram a um acordo para permitir que os navios ligados à China, que ainda estavam no Estreito de Hormuz, pudessem passar, claro, com a coordenação da marinha iraniana. Então, no fim das contas, a China não se abalou, não se deixou intimidar, e, na verdade, acabou numa situação interessante.
Porque, pela primeira vez, ou, pelo menos, dá para dizer que pela primeira vez, desde que foi anunciado o chamado pivô para a Ásia, há uns 15 anos, a China se viu diante dos Estados Unidos não só dispostos a reduzir o tom de agressividade em relação a ela, mas até a ir lá, de forma humilde, e dizer, por favor, vocês podem nos ajudar. Você pode nos dar alguma coisa, e a gente dá algo em troca. Mas, infelizmente, a realidade de tudo isso é que existem forças muito poderosas nos Estados Unidos que veem a China, a Rússia e o Irã da mesma forma, inclusive pessoas que estavam no avião com Donald Trump e se reuniram com autoridades chinesas para tratar de negócios. A gente precisa destacar que há uma grande contradição aqui. Apesar dos enormes interesses econômicos que essas forças têm em manter uma relação relativamente estável com a China, elas também, e isso precisa ser dito, elas também querem ver, quando falam que a China se abriu, querem ver a China completamente aberta. E no fim das contas, querem ver uma China, uma Rússia, um Irã e qualquer país que tenha um caminho de desenvolvimento soberano, estável e alternativo. Querem ver todos eles desaparecerem. Então, isso não mudou, e não vai mudar por causa de nenhuma reunião. Mas as circunstâncias, o momento e a forma como os Estados Unidos estão agindo agora mostram claramente como o país foi derrotado pelo Irã, como o Império Americano está numa situação muito crítica, quase em estado terminal, enquanto Trump declarou um cessar-fogo. E os Estados Unidos precisam de qualquer tipo de imagem, especialmente no caso de Trump. Qualquer aparência que faça o país parecer mais estável, mais poderoso. Você viu como Trump exibiu aquelas fotos dele com o Xi e como aquilo foi tratado como um grande evento, cheio de elogios e tudo mais. Imagine só. Chegamos a um ponto em que os Estados Unidos precisam recorrer à China para tentar mostrar ao mundo que ainda são uma nação forte e estável. Meus amigos, meus telespectadores, essa é a nova imagem do mundo, certo? É um novo mundo que chegou. Então, a gente precisa ter muita clareza de que isso não tem nada a ver com os Estados Unidos fazendo pose ou tentando ganhar vantagem sobre a China. Não se trata da China cedendo, nem da China não entender os perigos do Império Americano. Não. Esse é um momento muito específico, em que esse tipo de aproximação só foi possível porque a China chegou a um ponto em que agora é ela quem os Estados Unidos precisam procurar para tentar reforçar sua imagem e melhorar sua própria posição. Enquanto isso, a China, ou melhor, os Estados Unidos, estão numa situação bem menos favorável do que talvez já estiveram em toda a história. Pelo menos desde que o Império Americano se tornou hegemônico em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que estamos num momento em que o Império Americano está na pior posição em que já esteve, apesar de ter deixado um mundo de caos, destruição e sofrimento, o que de certa forma ainda permite que ele respire por mais um dia. Mas nada disso pode durar. E a guerra com o Irã foi, na minha opinião, um grande alerta para essa realidade. Então era isso que eu queria dizer sobre o assunto. Certo. E quero pedir para todo mundo apertar o botão de curtir antes de sair, porque isso ajuda o programa a continuar em destaque no algoritmo do YouTube. Sério, se vocês querem que o Victor Gal seja ouvido, todo mundo aqui deveria apertar o botão de curtir antes de ir embora. Daqui a 45 minutos, eu vou estar ao vivo na RT para falar mais sobre essa reunião, à 13h, no horário do leste. E depois, às 1h30, eu vou participar do DD Geopolitics, por meia hora, também no YouTube. Então, dá uma olhada no programa deles no YouTube, que vai ao ar, se não me engano, a partir da 1h, horário do leste. Eu vou participar na segunda metade. Amanhã eu vou estar com Greg Stoker e Alina Sinofantos, grandes amigos do programa, às 2h, horário do leste. No sábado, eu participo com Pepe Escobar, às 11h, também no horário do leste. E estou tentando organizar os próximos dias depois disso. Então, a gente se vê ao vivo de novo amanhã, às 2h, horário do leste. Antes de sair, clica no botão de curtir.
Os links para apoiar o programa estão na descrição do vídeo. Patreon, Substack e muito mais. A gente se vê lá. Se cuidem. More, and I will see you then. Take care.